Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje aqui vou comentar um pouquinho sobre uma área lá da termodinâmica, que é o que a gente chama de termometria, tá? Que era responsável pela medição de temperatura, né? E lá no seu ensino médio, por muitas vezes, você deve ter se deparado com uma expressão assim, né? A temperatura em graus Celsius divididos por 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 divididos por 9, que é igual a temperatura na escala temperatura em Kelvin menos 273 divididos por 5, e tinha que ficar fazendo conta atrás com esses valores aqui. Bem, qual é o problema disso, né? Bem, o que temos aqui é simplesmente uma fórmula, tá, para expressar a temperatura em três formas diferentes. Celsius, que como nós utilizamos, Kelvin, que é o dita, não a escala, mas a temperatura em termos absolutos, né? Certo? E o Fahrenheit, que é usado em alguns países aí, que na verdade não serve para nada, né? Bem, por que não serve para nada? Porque nós utilizamos Celsius no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai ver reportagem, previsão do tempo, fala até em graus direto, você sabe, graus Celsius ou centígrados, né? Enquanto para termos absolutos ali, vai trabalhar, por exemplo, vai trabalhar com a dinâmica de gases, por exemplo, tem que utilizar a escala Kelvin. Fahrenheit, bem, não serve para nada, porque não é uma escala que nós utilizamos aqui no nosso país, é utilizado para quem em outros países, Estados Unidos, Inglaterra, se eu não me engano, Londres, alguma coisa assim, né? Não sei se é a Inglaterra inteira ou se é só Londres, né, eu quero dizer. Então, para que saber a escala de algum outro país, né? Se a gente vai para outro país, bem, a gente aprende isso lá, ok? Então, é basicamente uma desculpa, né, essas três escalas para ganhar tempo durante o ensino, né? Para o professor que não quer muito trabalhar com a matéria em si, ou às vezes até um professor de matemática que não conhece muito em si a física, daí vai, né, partir para qual? Para o recurso matemático, que é ficar trabalhando esse tipo de expressão. Mas bem, como é cobrado isso, vamos trabalhar um jeito de burlar esse brinquedo aqui, certo? Olha só. Como é que a gente pode aprender a burlar isso e trabalhar de qualquer outra maneira, né? Bem, a temperatura em graus Celsius, tá? Celsius, certo? Bem, aqui é uma informação que a gente tem que saber, que é uma informação que já tem que ser sabida mesmo, certo? Mas graus Celsius nós sabemos que vai de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, né? O intervalo de temperatura onde a água se apresenta no estado líquido, né? Então, isso aqui é o ponto de ebulição o ponto de fusão da água, e esse aqui é o ponto de ebulição da água. Tá? É aí que Celsius se baseia, que é uma escala bonita de 0 a 100, uma escala centigrada, embasada na água, que é uma substância incomum. Fahrenheit tentou fazer isso embasando a temperatura interna do corpo como se fosse o zero, o que acabou saindo um caos, né? Mas, bem, outra informação que nós temos que saber, né, para conseguir burlar, é os pontos de fusão e ebulição para a temperatura no Fahrenheit. Fahrenheit. Deve ser assim que se escreve. Eu não faço, como eu falei, não é uma escala que serve para nada, tá? Mas na escala Fahrenheit, né, o 0 graus Celsius equivale a 32 Fahrenheit. E os 100 graus Celsius, 212 Fahrenheit. Graus Fahrenheit. Né? Então, para te trabalhar com isso aqui, tem que saber, né, os pontos de fusão e ebulição dessas temperaturas, até para qualquer questão envolvendo troca de temperatura, né? E a escala Kelvin, bem, esse aqui sim, nem escala Kelvin, mas a temperatura em Kelvin, é obrigatória saber que para a água é 273 graus Celsius e a de ebulição 373 graus Celsius. Graus Celsius não. Kelvin. Tá? Em grau Kelvin. Kelvin porque é uma escala absoluta. E bem, como é que eu posso trabalhar com isso, né? Qualquer questão envolvendo termometria. Se tu tem duas temperaturas, tá?
que tu pode comparar duas temperaturas equivalentes, e aqui eu vou usar os pontos de fusão e ebulição, eu consigo resolver qualquer questão, tá? Dessa seguinte maneira aqui, ó. Começando, claro, é sempre bom começar a fazer um desenho, isso para qualquer questão vocês podem ver, né? Qualquer não, vamos dizer 99%, certo? Ah, mas olha só, vamos pensar, ok, num termômetro, tá? Que vai ser marcado na escala Celsius, tá? E eu vou colocar aqui um termômetro que está escalado em Fahrenheit, tá? Bem, isso aqui é uma informação que daí a gente tem que saber. Beleza, 0 graus Celsius é equivalente a 32 graus Fahrenheit, certo? E 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit, né? Por exemplo, daí por um acaso soltamos ali alguma temperatura qualquer que diz 25 graus Celsius. Equivale a quantos Fahrenheit? Vou botar um X aqui, né? Daí sai essa pergunta, você pensa, pô, vou ter que decorar a fórmula ali? Não. Saiu a perguntinha, quantos Fahrenheit equivalem 25 graus Celsius? Como é que tu pode fazer isso aqui? Olha só, a gente vai fazer basicamente misturando um pouquinho, né, a questão de proporções. Tanto que isso aqui valeria muito mais lá na área da matemática da 7ª série, do 7º ano, né, quando vai trabalhar com as proporções, né, razões e proporções. Mas o que nós vamos fazer? Olha só, temos duas medidas para tirar. Essa aqui, que eu vou chamar de Dzinho, e essa aqui, que eu vou chamar de D maiúsculo, ou Dzão, tá? O que nós vamos fazer? Tá? Dos dois lados, é claro, tá? Dzinho e Dzão, tá? Dos dois lados, esses mesmos D, é basicamente fazer uma igualdade entre duas divisões, que é qual? Dzinho por Dzão. Ó, Dzinho por Dzão. Dzinho linha, Dzão linha. É fazer essas duas divisões, proporções, porque se esses pedaços são proporcionais a esses, né, num certo valor, bem, vão ser iguais. Então, se eu fazer essa divisão, eu tenho uma igualdade aí que eu posso trabalhar. Bem, dessa igualdade que daí a gente começa a tirar os valores. Como? Olha só, esse Dzinho aqui, isso aqui é para graus Celsius, isso aqui é para o Fahrenheit, ok? Faz o desenho dos termômetros, coloca aqui um ponteirinho para marcar, como se fosse uma espécie de régua, bota aqui os Fahrenheit, bota aqui os cálculos, e olha só, Dzinho seria o quê? Do 25 ao 0, né? Ou seja, 25. Dzão, ó, do 100 até o 0, ou seja, o tamanho dele é 100. D linha, do X ao 32. Só que eu não sei quanto vale X. Então, ó, X menos 32. Tá? X menos 32, que vai ser esse pedaço. Né? Se esse pedaço valesse 40, por exemplo, 40 menos 32. Ó, essa medida. Estou pegando a regra e botando aqui. Embaixo, Dzão linha, 212 ao 32. 212 menos 32. Por que eu não fiz essa subtração aqui? Porque aqui é 0, né? Seria 25 menos 0, 100 menos 0. Tá? Claro, posso colocar aqui a título de estou vendo. Tá? Mas vou fazer isso para todas as escalas. Certo? Mas deu um outro ponto de referência. Coloca, tem que ter pelo menos duas temperaturas aqui de um lado, duas do outro. Coloca ali as temperaturas que eles dão, as igualdades, né? Eu usei os pontos de fusão e ebulição porque são conhecidas, né? Mas a questão diz, 60 graus Celsius equivale num outro sistema a 13 graus X. Bem, bota 50, bota 13 aqui, tá? Igual a eles, certo? Então, olha só, daqui, o que eu vou ter? Opa, aqui é 100, né? 25 menos 0, 25.
sobre 100 igual x menos 32 divididos aqui vai dar 180. Tá? Aí tu chega numa coisa assim, mais ou menos. Claro, daí tu se utiliza de alguns artifícios matemáticos, né? Quem quiser fazer essa conta aqui direto, pode fazer, multiplica. Mas olha só, eu posso cortar esse zero aqui com esse aqui, né? Para ficar isso, né? Ó, 25 sobre 10 igual a x menos 32 divididos por 18. Como é que eu resolvi isso agora? Aquele truque da matemática. Tu tem duas igualdades de frações, produto cruzado. Olha o que tu vai ter. 10 vezes x é 10x. Menos 10 vezes o 32, 320. Igual 25 vezes 18, que vai dar 180, 360, 450. Tá? Passa esses 302 somando. 10x vai ser igual a 450 mais 320. 10x, então, vai dar 770. X, então, faço 10 dividindo. Corta, corta. 77 graus Fahrenheit. Então, eu fazendo esse truque aqui, sem pensar nessas fórmulas, conhecendo as temperaturas só de fusão e ebulição, que é mais fácil do que, além de lembrar desses pontos, ter que lembrar de uma expressão dessas, né? Ficar toda hora trabalhando com essa coisa. Claro, gosta da expressão, usa expressão, né? Eu estou mostrando um outro jeito aqui que dá para fazer o cálculo de uma transformação. Como? Né? Através dessa proporção entre os termômetros. D linha, né? Dzão linha. Né? Alguns dizem assim, o pedacinho dividido pelo pedação de um lado é igual ao pedacinho pelo pedação do outro. Né? Mas, bem, qualquer questão, pode experimentar isso com a escala Kelvin, pode experimentar transformar isso aqui usando essa fórmula, tu vai ver que vai chegar nesse mesmo valor, vai dar certo também, né? Então, é muito mais fácil, às vezes, tu fazer um desenho de um termômetro, encontrar as proporções que eu tenho ali, né, e fazer essa dinâmica aqui, do que tem que ficar lembrando de uma fórmula ou de outra em meio a tantas fórmulas, né? Certo? Até porque isso aqui, esse procedimento matemático já é uma coisa que vai ser meio necessária por aí, certo? Bem, pessoal, espero que essa dica aí tenha ajudado vocês aí, ok? Essa ideia de temperatura tenha ajudado, tá? Não especifiquei aqui o que é a temperatura, o que é o calor, porque temos uma aula específica para isso. Aqui eu só quis falar sobre essas 3 escalas para quem já conhece, porque já está vendo isso aí no ensino médio agora, certo, pessoal? Só não se esqueçam de dar o like, se compartilhar o vídeo, divulgar, se inscrever aí, que é muito importante. No fim da descrição aí, no link, na descrição do vídeo tem um link com uma lista de exercícios aí dessa parte da termometria, para quem quiser trabalhar um pouco essa questão aqui, dar uma estudada, certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima!